A paz do Senhor Jesus para vocês, meus irmãos, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, graças a Deus. E primeiro nós vamos entrar com um período de oração. Amém? Pai Celestial, bendizemos e exaltamos o Teu santo nome. Te agradecemos por esse momento e oportunidade, Senhor. Primeiro de estarmos em Tua presença santa, Tu que és um Deus amoroso, um Deus de amor. Nós Te louvamos por tudo isso. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. E queremos colocar diante de Ti todo esse momento que aqui estaremos para aprender ainda mais de Ti. Sua palavra é clara em dizer que nós devemos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Mas nós necessitamos, Senhor, do Teu Espírito Santo para dirigir a nossa mente, nosso coração. A mim, para transmitir. Aos meus irmãos, para compreender, para guardar em seus corações e entender, Senhor, Sua palavra de graça, Sua palavra de revelação para a nossa vida. Dirija, Senhor, a todos aqueles que estiverem envolvidos, tantos que estão trabalhando para que esse evento aconteça, quanto aqueles que estão aqui para aprender, assim como eu, que apesar de estar transmitindo, Senhor, como eu aprendo com a Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nós mudamos o formato, né? Nós agora estamos transmitindo via YouTube para ficar uma plataforma mais fácil, mais dinâmica, mas vocês vão poder interagir. Semana passada nós aprendemos sobre todo esse pano de fundo, né? Quem escreveu, que foi Moisés. Nós vimos que essas palavras estão em toda a Bíblia e agora chegou a hora da gente falar um pouco mais de Gênesis. Nós vamos falar por que Moisés está escrevendo o Gênesis. Qual é o pano de fundo que tem ali? Inclusive, num dos vídeos que eu mandei para o grupo, eu faço uma pergunta, né? Mas nós temos que responder a uma pergunta da semana passada. Eu não lembro aqui o nome da pessoa, mas ela fez uma pergunta sobre a ordem cronológica dos livros. Nós vamos enviar esse material depois através da nossa comunicação da igreja. Então, isso vai ser passado para a pessoa responsável e vocês que quiserem esse material é só solicitar e ali você vai ter esse gráfico. Mas falando aqui é Gênesis e Jó, só que Jó, nós não temos uma data. O livro de Jó, nós não temos assim, quem foi esse autor? É muito parecido com o livro de Hebreus. Êxodo e depois Levítico parecem ter sido escritos muito próximos também. Deuteronômio e Números. Perdão, Números e depois Deuteronômio. Aí nós temos Josué, Juízes, e no período de Juízes nós vamos ver que foi escrito o livro de Ruth. Depois nós temos 1º e 2º Samuel, e neste período, quem está profetizando é Amós e Oséias, tá? Mas essas datas, elas são aproximadas, a gente não pode afirmar categoricamente. Depois nós vamos ter Crônicas e 2º Crônicas, e entre os livros de 2º Samuel, 1º e 2º Reis, nós vamos ter esses livros sendo escritos meio que simultâneo. No período de 1º Reis, nós vamos ter os profetas Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Na época do 2º Reis, Jonas, Naum e Obadias. E depois disso, no período do exílio, nós vamos ter os escritos de Daniel e Ezequiel, que é um período que o povo vai ficar na Babilônia. E quando eles retornam para a terra, nós vamos ter os livros de Esdras, Neemias, Ester,
Ageu, Zacarias e Malaquias, todos ali sendo escritos meio que simultaneamente. E, lógico, dentro do contexto de crônicas, nós vamos ter os livros de Salmos, depois, entre 1º e 2º Crônicas e 2ª Samuel e 1º Reis, nós vamos ter os livros de Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. Bom, essa foi a pergunta que veio para nós, e você pode fazer a sua pergunta, tanto quem está aqui quanto quem está em casa, lança a pergunta no chat e nós vamos procurar responder. Iniciando a nossa aula de hoje, a importância de Gênesis. Por que ler Gênesis é tão importante para nós? O livro de Gênesis, que significa origem, essa palavra origem, ela vem da tradução grega que foi feita do Pentateuco, que é chamado Septuaginta. Pode ser considerada apenas uma introdução mosaica para todo o restante do Pentateuco. Então, semana passada, nós fizemos uma introdução ao Pentateuco. Não falamos especificamente de Gênesis. Falamos de Gênesis, falamos de Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. E da importância do Pentateuco. Só que hoje nós vamos focar em Gênesis, principalmente na criação. Bom, no livro de Gênesis, encontramos o que nele? Um relato da criação, a queda do homem, a aliança de Deus com Abraão, o surgimento dos patriarcas, Isaac, Jacó, que vão formar também as 12 tribos de Israel, que aí são os filhos de Jacó. Precisamos lembrar que em Gênesis pode ser a parte mais antiga das Escrituras, mas não é, de modo algum, a literatura mais antiga do Antigo Oriente. Por que é importante dizer isso? Quando a gente lê a Bíblia, a nossa intenção que o relato bíblico, ele, por ter acontecido há 1.400 anos antes de Cristo, 1.500 anos, para nós, assim, não, essa é a única escritura, é a única coisa que fala da criação. Não, estamos enganados se não sabemos disso. Existem massas consideráveis de textos nas línguas egípcia, suméria, acadiana, antiga Babilônia, assíria, a neobabilônia, persa, aramaica e a hitita. Por exemplo, eu separei aqui o Código de Lipt-Sta. Não sei se eu estou falando correto, tá? São leis, é uma coleção legislativa da antiga Mesopotâmia, escrita durante o reinado de Lipt-Sta, que provavelmente era uma dinastia, né? Então, assim, como faraó, tem vários faraós, mas o nome que a gente conhece é apenas faraó. Isso foi escrito por volta de 1934 ou 1924 antes de Cristo. E a nossa literatura é de 400 anos depois disso aqui. Ele é um rei da cidade de Izim, que dominava grande parte sul da Mesopotâmia. O relato do capítulo 1 e 2 de Gênesis tem por objetivo de fornecer ao povo que foi retirado do Egito o quê? Uma compreensão melhor da origem das coisas. Então, semana passada, o que nós entendemos? Onde Moisés está escrevendo para esse povo? Moisés, ele simplesmente está no deserto, no pé do Monte Sinai. Isso é o que nós temos de informação. E agora que a gente vai entrar um pouco mais nessa história, eu quero trazer vocês comigo para a gente poder tentar compreender isso numa viagem. Então vamos tentar, se puder, não fecha o olho, senão você dorme, mas assim, fechando o olho para fazer uma viagem, a gente está lá no deserto do Sinai. O que a gente precisa entender? Esse povo que está ali está há 400 anos sendo subjugado. Deus vai se revelar a eles e eles não têm, até então, nenhuma lei, não tem nada.
O que eles têm, possivelmente, é apenas uma transmissão oral. Abraão é o nosso pai, que deu origem a Isaac, Jacó, e aí aos patriarcas, e provavelmente, sim, conhecem a história de José, mas não há nenhum relato de que eles tenham alguma coisa escrita. Não existe esse relato. E o que vai acontecer? 400 anos vão se passar. O que essa gente está vendo e ouvindo no Egito? Por exemplo, eu separei aqui. Olha os deuses babilônicos. Marduk, rei dos deuses, o mais importante do panteão babilônico. Era também chamado de Bel. Depois nós temos Apsu, Tiamat, Lahamu, Ansar, Samas, Kizá, Enki, Anu, enfim, uma série de deuses. Cada um representava alguma coisa. Por exemplo, no Egito, quem é o Deus todo-poderoso no Egito e o Criador? É Ra-Atum, o Deus Sol. Então, esse povo está ali dentro, absorvendo aquela cultura, esse povo está ali dentro, se alimentando das informações que ali tem, porém, o que deixa transparecer é que eles vão manter também em seus corações que há uma promessa de um Deus eterno. Só que eles não sabem dessa promessa escrita. Eles têm isso de modo oral. Provavelmente assim. Por que eu estou falando o tempo inteiro provavelmente? Porque eu acabei de ler que a questão da escrita ela é um pouco mais antiga, mas aquele povo ele vai se tornar escravo ali. E um povo escravo, a gente sabe. O que um escravo tem de direito? O direito de não ter direito. Essa é a verdade. Então, o que a gente, quando estivermos lendo Gênesis, não pode tirar da cabeça? Bom, esse povo que vai receber essa palavra, ele saiu do Egito. Ao sair do Egito, como que ele sai? Ele sai vendo um poder magnífico. Ele sai vendo as maravilhas sendo operadas. Mar se abrindo, águas amargas se tornando doces, maná caindo do céu, que eles não sabem o que é aquilo, mas eles estão sendo alimentados. Uma coluna de fogo para protegê-los de uma noite muito fria e uma nuvem guiando eles para protegê-los durante o dia naquele deserto. Então, eles veem poder, mas quem é que está fazendo tudo isso? Então, quando nós vamos para Gênesis com essa mentalidade, então a gente entende que Deus se revela em Gênesis, mas Ele quer fazer o quê? Mostrar para esse povo quem Ele é. Então, essa é uma introdução importante quando a gente estiver lendo um livro, porque você sabe o que a gente chama de contexto histórico. Qual é a história desse povo? Nós temos uma história. Cada um de nós aqui, que tem pai, tem mãe, e a gente começa... Infelizmente, nós não temos uma cultura de árvore genealógica. A gente não tem isso. Eu, por exemplo, eu conheço o meu avô, eu sei quem foi o meu bisavô, e daí para lá esquece. Não sei de onde vieram, não sei o que eles pensavam, não sei que tipo de cultura tinham, porque não há um relato, não há um registro, não é uma coisa comum do brasileiro. Mas, para esse povo, por conta da providência divina, isso é comum. Então, eles vão guardar isso em seu coração. E como que eles vão sair do Egito? O que vai acontecer? Qual é o start para eles saírem do Egito? Deus, eles vão clamar a Deus, eles vão pedir socorro a Deus, e Deus vai vir em socorro deles, e obviamente, como Deus sempre faz, no tempo dele, na hora dele, dentro do plano e do propósito dele, que o que também a gente não pode tirar da cabeça é o plano de Deus, a forma como Deus age no tempo. E aí sim,
olhando para tudo isso, eu ainda quero passar um outro ponto para vocês, antes de dar uma continuidade. Qual é o gênero literário de Gênesis? Bom, a gente pode dizer que Gênesis é uma narrativa histórico-teológica. A gente vai ver que é uma narrativa da história, mas é uma história que trata da ação de Deus, da criação de Deus, da escolha do povo de Deus. Por isso ela é teológica. Visto que a preocupação do autor não se limita a narrar fatos ocorridos, mas, acima de tudo, apresentar a interpretação divina desses fatos, levando a gente a conhecer a Deus. Segundo ponto, Gênesis não é uma mera história dos primórdios. Não podemos encarar, é um livrinho de história, é bonitinho. Não. Se nós não compreendermos os ensinos de Gênesis, dificilmente vamos ter compreensão da Bíblia como um todo. E Gênesis é de fato a origem, o princípio. Ali estão todas as diretrizes para nos fazer entender esse plano divino. Gênesis contém o quê? Drama, isso do ponto de vista de gênero literário. Poesia, mas é predominantemente narrativa dos fatos. Ao ler Gênesis, nós devemos identificar as seguintes características literárias. Vamos lá. É um livro de revelação, porque o que está escrito lá? Disse o Senhor. É uma revelação do próprio Deus para nós. Então, Gênesis oferece uma perspectiva única do cosmos. Perspectiva única. As outras literaturas da época, como eles retratavam a criação? Um Deus ficou chateado com o outro e teve uma briga e aí surgiu o cosmos. Ou então, num desses textos que eu coloquei aqui, diz que por que houve um dilúvio, eles relatam um dilúvio, mas por que houve um dilúvio? Os deuses ficaram chateados com a humanidade. Engraçado que isso tem um ponto de contato com a fé que a gente tem. Só que a nossa perspectiva é de que Deus é o Criador, não deuses. Essa é a nossa perspectiva. Então, o livro é um livro de revelação, então a estrutura e a origem e, principalmente, escatologia. Em próprio Gênesis nós vamos enxergar escatologia. Outra característica literária, é um livro histórico. Relata as origens do reino cósmico de Deus, como também o lugar do povo de Deus dentro dessa estrutura. É um livro teológico, assuntos teológicos como a aliança de Deus, relacionamento do Criador com a criação e especialmente com toda a humanidade. É uma obra literária. Gênesis apresenta a verdade por meio de narrativas, contendo drama, imaginação, poesia. Com qual objetivo? Tentando nos seduzir para que a gente se apaixone e tenha o desejo de ler esse livro. Quem é que não gosta da história de José? Foi pregado aqui. Quem não gosta daquela história? Às vezes o viés quer ser governador. Às vezes a nossa visão é essa, a história de quem sabe eu vou ser um governador. Mas você vai ter que ser preso primeiro. Mas e a história de Abraão? Quem não gosta daquela história? Eu gosto de pensar assim, como Deus escolhe um homem para ser pai de uma grande nação, idoso, e a mulher estéril. Gente, do ponto de vista físico e do que a nossa cabeça ocidental pensa, isso é horrível, é ridículo. Tipo, como assim? Por que não um casal novinho, que pode ter bastante filhinho? Porque o que Deus está querendo, através disso, nos mostrar é que o plano é dele. O propósito é dele. É ele quem vai dar o filho. É ele quem vai fazer para que não fique na conta do homem. Fui eu. Não foi. Foi Deus.
E isso é legal a gente ver isso. Drama, olha como Jacó, olha a vida de Jacó, que drama. O sujeito foge do irmão, chega, se apaixona por uma mulher, apaixonado por essa mulher, ele, impulsionado, trabalha 7 anos. E no dia de receber a mulher, só que não, vai receber outra mulher. E pensa, eu quando olho para isso, eu falo, gente, não é uma coisa simples, mas isso é legal, isso porque o Criador está nos chamando para a gente poder compreender o plano que Ele tem. E agora eu vou dar aqui um esboço geral do que a gente vai ver ao longo dessas aulas, tá? Principalmente relacionado ao Pentateuco. Nós vamos ver a história primeva, a era patriarcal, a história de José e a servidão do povo hebreu com um pouco mais, ampliando mais, a mensagem teológica de Gênesis como um todo, Gênesis e o relacionamento dele com o Novo Testamento e considerações finais. Nesse momento, a técnica vai ampliar aqui e o pastor Daniel vai ter uma palavra. Pode ir, pastor. Estamos ouvindo o senhor. Posso? Pastor Daniel, pode falar. Tá bom. Tá bom. Pessoal, boa noite. Eu vou entrar nesse intervalozinho aqui que a gente combinou. E eu gostaria de saber se alguém da online gostaria de falar alguma coisa em relação ao estudo de Gênesis. Seria uma pessoa online, 2 minutos e meio, uma pessoa aí no presencial, 2 minutos e meio, rapidinho, para a gente não perder tempo. Pessoal, o que o pastor disse é, se vocês têm aí uma pergunta, quer falar alguma coisa, tanto online ou aqui, tem um delay, tá, pessoal? Porque não tem jeito, internet é isso. Eu aqui estou vendo uma coisa e vocês vão ver isso daqui a pouco, né? Mas faz parte. Então, pode colocar aqui no chat, nós temos a técnica ali que está acompanhando, essa vai ser transmitida, enfim, ele vai explicar melhor isso. E agora nós vamos entrar efetivamente na parte de Gênesis. E está com a sua Bíblia aí? Trouxe ela? Então está na hora de manusear a sua Bíblia. E vamos ler a porção da palavra de Deus, que é Gênesis capítulo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Disse Deus:
haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 4º dia, disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, multipliquem-se as aves na terra. Passaram a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Aleluia. Bom, nós já sabemos o pano de fundo disso. Nós sabemos que esse povo está na península do Sinai. E Moisés, por revelação, está recebendo essa mensagem de Deus. Agora, o que nós precisamos compreender? Já havia os escritos dizendo que os deuses criaram a terra. Havia os escritos dizendo que os deuses brigaram entre eles e ali decidiram alagar tudo, que já é um outro assunto que nós vamos falar mais à frente, mas com isso em mente, lembrando que aquele povo foi cativo, lembrando que a educação que aquele povo tem, a cultura que aquele povo tem, o que eles vivem por praticamente 400 anos, é uma cultura pagã, é uma cultura idólatra. Então, Deus decide se revelar ao povo e a nós que aqui estamos, para dizer o seguinte: no princípio. Essa palavra, no princípio, lá, eu vou falar aqui do original, mas eu não falo hebraico, tá? Não leio totalmente hebraico, mas a gente estuda isso. Ela é uma palavra que tem nome Bereshit, que pode significar em princípio de, no princípio. Então, traduzindo para que a gente pudesse ter um entendimento, ficou apenas
no princípio. Mas o que essa palavra tão simples implica para nós? Deus estava dizendo que, antes de que existisse qualquer coisa, isso já era um indício dele dizer para nós: fora de mim foi que eu criei, porque Deus não é criado, Deus é eterno. No princípio já evoca isso para nós, a eternidade de Deus. E esse Deus que se apresenta, ele se apresenta dizendo o quê? No princípio, criei todas as coisas. Tudo o que há, desde os gases, desde o cosmos, que quando a gente para pensar na criação, nossa mente limitada muitas vezes está focada na Terra. Por isso que nós vamos sempre ter pessoas fazendo a seguinte pergunta: não é possível que a Terra, hoje em dia, com o telescópio Hubble, que a gente pode ver galáxias, e sabemos que há bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, como que a gente pode afirmar que não há um outro mundo ou uma outra galáxia aí, que aí vem os assuntos do OVNI, disso e daquilo, e entra a ciência nessa discussão? Mas o que o Senhor, quando está mandando Moisés escrever, está interessado em passar como informação? Não são as dúvidas que nós temos agora. Nós precisamos saber que essa cultura não está preocupado com esse. Poderia até ser que alguém pensasse nisso naquela época, mas não é essa a preocupação do autor, não é essa a preocupação de Deus para nós. Porque Deus se limita a dizer que Ele cria os céus no plural, é mais de um. Se a gente sai ali fora, a gente vê um céu com estrelas. Mas, quando a gente vê um foguete desses, a gente já vê um outro céu. Esse telescópio que eu disse a vocês, o Hubble, já estão fazendo um mais poderoso do que ele. Gente, a Terra, efetivamente, é igualzinho um grão de areia. Ela, na verdade, ela some. Some. É fantástico olhar esse tipo de coisa. Mas esse Criador, ele está falando da Terra que ele criou. E é interessante que ele diz assim: como é essa terra que no princípio ele cria? Ela é sem forma e ela é totalmente vazia. E o Espírito de Deus está pairando sobre as águas. E isso é interessante, essa palavra pairando sobre as águas, lá nesse original, o sentido que ela traz para a gente, porque muitas coisas não são transliteradas da forma como está escrito, o sentido não aparece, por isso a necessidade da gente estudar. O sentido que ela está trazendo para a gente é como de uma ave por cima de seus ovos. É assim que Deus escreve isso para Moisés. Moisés, o Espírito estava como que preparando o ambiente para esse nascimento. É muito bonito a gente compreender isso. E aí, o que nos intriga? Primeira coisa que Deus diz: haja luz. O que isso evoca para nós? João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João parece estar captando Gênesis 1 e olhando para o Verbo, dizendo: lá, quando é dito haja, é essa conexão, o Espírito Santo e o Verbo agindo, e as coisas vão começando a surgir. E a primeira coisa que Deus diz é: haja luz. E Ele, como soberano, como Rei, como Senhor dos senhores, como Deus Todo-Poderoso, mostrando a sua onisciência, mostrando a sua onipresença, mostrando o seu poder, o que Ele faz? O que acontece? A ordem dada
é executada e houve luz. O que é bacana da gente entender é que a luz está sendo criada antes dos luminares. Ela está sendo criada independente, ela não depende dos luminares. Eu, quando li isso a primeira vez, eu fiquei assim, em choque, que eu falei, para mim, a luz vinha do sol e das estrelas. Mas não, Deus está criando antes. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, o versículo 2 diz que a terra é sem forma e ela é vazia. Como que se dá a criação? Primeiro, Deus começa a trazer a forma. Observem que é forma. Haja luz, houve luz. Agora Deus vai dizer assim, haja entre as águas um firmamento. Então, nesse firmamento, ele vai separar. Então, tem água lá em cima, que é o que a gente chama das nuvens, e agora tem água embaixo, mas ainda é informe. Vamos dizer que é uma bola de água. Então, esse é o segundo dia. Luz que separa das trevas. Agora, água que se separa. Nós temos agora o quê? O segundo dia. No terceiro dia, e detalhe, ele dá nome ao firmamento, Deus vai chamar de céu, agora não céus. Céu no singular. Vai passar a tarde e amanhã, ele está dizendo que esse é o segundo dia, e agora ele vai dizer, ajuntem-se no lugar as águas que estão debaixo do céu, apareça a parte seca. A essa parte seca ele está dando o nome de terra, e a parte molhada de mares, que a gente vê. Opa, que eu voltei aqui. Espera aí. Quando Deus olha para a parte seca, olha o que ele vai fazer? Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem semente. Esse é o terceiro dia. Então, em 3 dias, o que Deus faz? Luz, que separa das trevas, firmamento. Em cima, parte de baixo. Separada, nós temos a forma. Nós temos a terra como a gente conhece. Nós temos a plantação, o tapete preparado. E aí a gente vai para o 4º dia. E o que Deus vai fazer nesse 4º dia? Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, por que Deus não mandou Moisés escrever sol e lua? Aí a gente tem que pensar no contexto histórico. Esse povo é cativo, esse povo está lá ouvindo que Ra é o Deus Criador. E quem é Ra? Para a cultura egípcia, é o Deus Sol. E eles também adoravam a lua. E nós vamos ver que esse povo, no deserto, eles vão adorar lua e sol. Depois a gente vai passar por isso em Êxodo, Deuteronômio, a gente vai ver isso, quando esse povo se rebela. Por quê? Porque o Egito nunca saiu desse povo. Nós temos que entender que Deus está dando a sua lei, está dando a sua palavra para tirar o Egito de dentro do povo. Isso é semelhante às nossas vidas. A gente vem de culturas diversas, a gente tem ensinamentos diversos, a gente gosta de usar essa analogia, Deus me tirou do Egito, né? Que o Egito é uma representação do mundo. Então, essa cultura que a gente traz, essa carga, quando a gente chega aqui, aí tem o pastor Joel, tem o pastor Daniel, está ali o pastor Bruno, e vira e mexe, o irmão Alex está aqui tendo uma oportunidade, e outros irmãos também, e quando a gente traz a palavra, muitas vezes essa palavra, ela vai confrontar o seu estilo de vida que você tinha, ou aquilo que você levava como certo, ou aquela crença que você tinha como correta. É o Senhor trazendo a sua lei, como Ele está fazendo com esse povo. Então, Deus dá o nome de luminares, é porque Ele queria dizer para aquele povo, olha, não tem Deus sol nenhum, não tem Deus lua nenhuma, nem as estrelas. Gente, hoje ainda hoje, as pessoas adoram sol, adoram estrelas. Tem gente que não sai de casa sem ler um horóscopo.
E deixa eu falar com os nossos amados irmãos, já que isso aqui é uma aula. Crente não tem signo. Eu vejo, às vezes, no Instagram, uns crentes dizendo: eu sou leão, eu sou câncer. Que Deus te livre de ter uma coisa dessa. Eu preciso dizer isso, porque senão não é aula. Por quê? Eu preciso te confrontar. Se você leu Gênesis e não compreendeu que Deus estava em Gênesis combatendo, sendo o primeiro apologeta, dizendo: ó, isso aí que vocês viram não sou eu. Faraó é considerado um deus, se auto-intitula um deus. E Deus está dizendo: fora de mim não há outro. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outro Deus além de mim. Por quê? Tem lá, eles adoram um homem, eles adoram uma pessoa. Então, nós precisamos compreender que o nosso Deus está dizendo já de cara em Gênesis é: não há outro, eu criei tudo. E assim, eu fiz uma pergunta aqui no vídeo. Deus precisava criar? Existe um evangelho maluco sendo pregado aí, que diz: Deus precisa de você. Irmãos, Ele é o Criador. Nós precisamos dEle. É uma inversão tremenda de valores. Que Deus nos ama, amém. Eu tenho que dizer isso, porque isso é um fato e é uma verdade. Mas o que eu não posso dizer? Deus precisa de mim. Isso é colocar o homem no centro. Deus não precisa de nós. Deus nos ama. Estamos vendo isso aqui. Ele está dando para o povo uma revelação. Isso é amor, é entender amor. Então, o motivo de Deus não colocar aqui sol nem lua era justamente porque esse povo conhecia e adorava, senão eles iam começar a adorar. Mas aqui, pensem numa casa. Todos nós temos uma casa, moramos numa casa. Você começa a construção, haja luz. Esse é o início da construção. Depois, a questão do firmamento. Você lançou os alicerces, construiu, e no final, quando Deus diz: apareça a porção seca, cresça a vegetação, a casa está pronta. Agora nós vamos para quê? Para o acabamento. Essa casa ainda não tem porta, essa casa ainda não tem luz. Então, esse quarto dia aqui, Deus colocando os luminares, é você colocando a luz lá na sala, a luz na cozinha da casa, iluminando os cômodos para você se deslocar ali dentro, para você poder enxergar. Logo após, e ele também vai colocar as estrelas. Ele vai dizer o motivo disso. O motivo desses luminares é para marcar estações, dias e anos. É apenas, de fato, para iluminar, não é para ser adorado. Então, Deus também, através dessa palavra, Ele está dizendo: eu estou fora do espaço e do tempo. Por isso, o judeu vai dar o nome de Deus de O Eterno. Ele não está preso a tempo, ele não está preso a espaço. A gente às vezes gosta de brincar: Deus se atrasou, ou então, não, Deus nunca se atrasa, não está preso a tempo, não está preso a espaço. Agora que Deus está começando, Ele deu forma. A terra era sem forma e vazia. Ele deu forma, é a casa está pronta, tem forma. E o que Ele vai começar a fazer agora? Agora Ele começa a encher essa casa. Então tem lá os luminares. Mas o que está faltando, Senhor? Para que essa casa fique bacana, fique boa, que a gente possa... Então Ele manda que encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento. Encha sobre vivos, e sobre a terra voem aves sobre o firmamento do céu. Vocês já viram alguém dizer, ou a ciência nos mostrar, acima de um determinado, eu não sei, da atmosfera,
alguma ave voando? Tipo assim, no espaço sideral, onde o foguete ultrapassa? Não, é limitado. Então, olha o que Deus está dizendo. Ele impõe limites também. Não só para o homem, para toda a criação. Mas o que é bonito? Essa criação de Deus, ela é toda harmônica, toda perfeita. Essa esfera que ele cria no entorno da terra, ela impede que os animais ultrapassem também. Então, existe um limite. Então, ele está criando para nós. E ele está dizendo para esse povo, olha, eu criei isso para vocês. E está dizendo para nós também. E depois ele vai fazer o quê? Vai colocar ali os animais na terra. E aí vem a coroa da criação. Técnica, nós temos quanto tempo ainda? Por favor. Porque eu quero ver se eu vou poder continuar ou se eu vou parar por aqui. Olha, nós temos apenas 5 minutos. Então, hoje, nós vamos parar, não no 6º dia, eu quero falar sobre o 7º dia de modo rápido. Eu vou pular a parte do homem, porque no 7º dia, diz o texto, que o Senhor descansa de toda a sua obra. E o que eu quero trazer para nós de ensinamentos? Nós não somos sabáticos. O que é um sabático? É aquele que guarda o sábado como mandamento. Só que, qual o motivo real de Deus criar um dia e dizer que naquele dia ele descansa e instituir aquilo para um povo como um dia de descanso? Ele está dizendo para mim, está dizendo para você, que nós devemos confiar que o nosso sustento não vem do nosso esforço. Que é isso, irmão? Eu trabalho direto. Pois é, amém. Mas se você não consegue deixar um dia, tirar um dia na semana, onde você possa consagrar. O que é consagrar esse dia? Não é jogar videogame, não é assistir séries, não é ir para cinema, não é jogar futebol. É um dia que você até pode fazer isso de repente num momento, mas precisa ser um dia em que você dedique aquele dia a dizer, Senhor, eu passo 6 dias fazendo tudo, trabalhando e tal, eu quero cuidar da família e acontecer, mas eu vou separar um dia porque eu quero ficar contigo. Eu quero bater um papo contigo. Eu reconheço que isso tudo que está no meu entorno, família, o recurso, seja o carro, seja qual for o benefício que você tem, não surge de mim. Isso é tão sério que um dos fatores, além da idolatria, que leva o povo para o cativeiro é porque eles não deixavam a terra descansar. E existia uma lei que eles usariam a terra por um determinado período, mas durante um ano ela tinha que descansar. A terra tem que descansar. Imagina, gente. Então, assim, o princípio sabático é um princípio de reconhecimento de que é Deus quem cuida de nós e não o nosso esforço. Os dias atuais, o sujeito trabalha de domingo a domingo e ainda diz, é pouco. E ele trabalha e parece o livro do Ageu. Entra num bolso e sai pelo outro. E ele não vê o fruto daquilo. E eu não estou dizendo que você não possa trabalhar domingo, atenção, nem sábado, não é isso. Eu estou dizendo que você não pode trabalhar igual um louco, e isso afeta a igreja. Como assim, irmão Alex, afeta a igreja? Domingo a gente toma como o dia do Senhor, mas aí o cara vem para cá, e trabalha de manhã, e vem para o ensaio de tarde, e sai correndo para poder fazer uma evangelização, e volta correndo para ensaiar, porque ele tem que tocar, e porque daqui a pouco ele tem a reunião A, reunião B. Sinceramente, você fez tudo, menos guardar o seu domingo.
Isso fique para reflexão. A gente está aqui numa aula, e o objetivo da aula é fazer refletir o evangelho que a gente vive. Como é ao vivo, pastor Daniel, me ouve? Gente, o pastor Daniel vai trazer... pastor Daniel, existe um delay aqui, tá? Então, assim, eu vou falar com o senhor e vou pôr o som para o pessoal ouvir que estão aqui na plateia. Quero agradecer as pessoas que estão... Nós temos 30 pessoas assistindo agora via YouTube. Nós temos 3, 6, 9, 12 pessoas aqui, perdão, 13, 14 pessoas aqui no templo, e queremos agradecer a todos vocês. Semana que vem nós vamos falar sobre o homem de modo específico e entrar na queda do homem. Não faltem, tragam suas dúvidas, tragam suas caneta, caderno, disposição e mantenham-se em oração. Pastor Daniel, está com o senhor. E aí já faça as considerações finais e a oração final, por gentileza. Tá bom. Eu queria pedir desculpa a todos aí. Nós estamos na fase de implantar algo que fique mais dinâmica a aula. E hoje foram feitos testes. O nosso irmão Diniz, amado irmão Diniz, está colocando pelo YouTube e vendo a possibilidade de eu participar por aqui. E parece que a minha participação aqui ainda está dando um probleminha de som, de delay, mas a gente vai verificar como resolver isso depois. Então, peço paciência a vocês, porque a gente está implantando esse sistema e pode uma hora dar certo, uma hora dar errado, faz parte. Agradeço a todos que estão presentes, maravilhoso verificar a sede da palavra de Deus, de uma grande parte da igreja. Esperamos que atender essa expectativa com as aulas. Nós teríamos um intervalo que nós não pudemos fazer, onde eu faria algumas perguntas ou deixaria pessoas participarem e também passaria um vídeo de crônicas. Então isso nós vamos testar na próxima aula, espero que possa dar certo. Muito obrigado, irmão Alex, irmão Diniz, todo mundo aí que está ajudando aí na estrutura, irmã Vera. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe vocês que assistiram essa aula. Eu vou orar, encerrando a nossa aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa aula, muito obrigado por poder conhecer mais da Tua Palavra, muito obrigado, Deus, por poder parar um pouco para ouvir alguma coisa que possa realmente transformar o nosso dia. Te pedimos, ó Deus, que aquilo que nós aprendemos aqui possa vir para o nosso coração e a nossa mente, e aprender a Sua Palavra não possa somente ser uma teoria, mas também possamos colocar em prática aquilo que estamos ouvindo, fazer perguntas, trazer respostas às nossas dúvidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor vá fazendo crescer em nós cada vez mais sede pela Tua Palavra. Tua Palavra é a nossa regra de fé e conduta. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor, aqui. Nós te louvamos, nós te honramos por essa aula, em nome de Jesus. Amém.